Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje vamos para a nossa aula número 5 aí da playlist de ensino médio e a gente vai falar sobre radical único e também vai falar sobre algumas operações envolvendo radicais, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, certo? Então vamos para a aula. Tá aí a thumbzinha do vídeo, sempre começo com ela, né, para você ir se familiarizando aí. Então vamos lá, vamos ver o que é esse negócio de radical único, certo? Então tá aqui, ó. A ideia é básica, então vamos pensar assim, ó. Radical é uma raiz, certo? Único, só tem a raiz, certo? Não tem nada na frente da raiz, não tem nada atrás da raiz, não tem nada embaixo da raiz, certo? E muito menos em cima da raiz. É um radical único, certo? Então, vamos ver como é que a gente calcula essa raiz aí. Então, raiz quadrada de 96. Isso aqui já é um radical único. Por quê? Ó? Não é raiz de 96 sobre nada, não é alguma coisa vezes a raiz de 96, não é 96 mais, raiz de 96 mais alguma coisa, certo? Então, isso é um radical único. Tranquilo? Só que esse radical, às vezes, ele pode aparecer de uma outra maneira e o exercício pode pedir para você transformar isso em um radical único. Então, eu vou te mostrar como você sai do radical único e fatora ele, calculando a raiz aqui, né? Tendo uma raiz fatorada. E como você sai da raiz fatorada e chega no radical único, certo? O 96 não tem a raiz inteira, exata, bonitinha, certo? Então, para a gente resolver esse cara aqui, como é que a gente faz? A gente fatora o 96, usando aquele processo que é parecido com o processo que a gente usa para fazer o MMC, certo? Então, a gente faz a fatoração. Vou pegar o 96, vou dividir por 2, porque é um número par. 48, divido por 2, 24, divido por 2, vai dar 12, divido por 2. Enquanto der para dividir por 2, eu vou dividindo, certo? Então, ó, sempre dividindo até acontecer isso, ó. Chegar no 1 aqui, beleza? E aí o que acontece? Ó? Você percebe que isso aqui é uma raiz quadrada. E como isso é uma raiz quadrada, o que eu faço? Ó? Eu vou agrupando os iguais de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada, certo? Então, ó, agrupo os iguais de 2 em 2. Tranquilo? E aí, só que sobraram esses dois números aqui, ó, eles são diferentes. Não tem problema. Circula eles ali, só estou circulando para dar ênfase na explicação, você não precisa circular, mas você tem que entender o processo. E aí, como é que vai ficar a resposta da raiz de 96? Ó? A raiz de 96 vai ser, ó, 2 vezes 2, ó, então esse 2 que está aqui é o meu primeiro, esse 2 que está aqui é o meu segundo. E aí, dentro da raiz, eu coloco quem eu circulei, ó, certo? Então vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4, e 2 vezes 3, 6. Então, a raiz de 96 é a mesma coisa que 4 vezes a raiz de 6, certo? Então, guarda isso. O que eu fiz aqui? Ó? Eu fatorei o radicando para obter uma resposta aqui para a raiz de uma forma simplificada, certo? Esse 4 raiz de 6 não é um radical único. Por quê? Ó? Porque aqui na frente, ó, eu tenho o número 4, certo? Então, agora, como é que eu faço a volta? Como é que eu saio do raiz de 4? Como é que eu saio do 4 raiz de 6 e chego no raiz de 96? Ou seja, eu vou transformar esse cara em um radical único. Como é que eu faço isso? Então você tem 4 raiz de 6. Então percebe que esse cara não pode estar na frente da raiz, porque senão ele não é um radical único. Então eu tenho que pegar esse número e jogar ele dentro dessa raiz. Então eu estou pegando o número 4 e eu tenho que colocar ele, tenho que jogar ele lá dentro de uma raiz, que é uma raiz quadrada. Como é que eu faço isso? Para pegar esse 4 e jogar dentro de uma raiz quadrada, eu tenho que elevar ele ao quadrado. Então, aqui fora ele é o 4. Lá dentro da raiz quadrada, ele é o 4 ao quadrado, certo? E agora que eu fiz isso, ó, só fazer conta agora. 4 ao quadrado é 16. E aí você faz 6 vezes 16. 6 vezes 16 dá 96, certo? Esse processo pode ser feito com raiz quadrada, com raiz cúbica, não tem problema nenhum, certo? Só te mostrei aqui com a raiz quadrada. Então, o que você tem que fazer? Agrupar os iguais de 2 em 2
e quem sobrou fica dentro da raiz. E aí, na volta, se você vai jogar o número dentro de uma raiz quadrada, você eleva ele ao quadrado, certo? E se fosse uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta, a ideia é a mesma, só vai mudando o número, certo? Então, ó, raiz cúbica de 96. Até usei o mesmo número para ficar mais fácil de explicar. Ó. Isso aqui é um radical único também, porque não tem nada aqui na frente, nada atrás aqui, nada embaixo, certo? Só tem a raiz. Vou fatorar o 96, o mesmo processo de fatoração. Só que agora, quando eu for agrupar os números, ó, percebe que a raiz é cúbica. Então agora eu tenho que agrupar os iguais de 3 em 3, certo? Ó, agrupo os iguais de 3 em 3. Só que agora sobrou esses caras aqui, ó, porque eles não são iguais. Então, circula os 3. Ó. Esse doisinho está representando um grupo. Então, ó, circula quem sobrou. E aí como é que fica a resposta? Ó? A raiz cúbica de 96 é esse doisinho aqui, ó, que está representando o grupo. E quem está circulado vai para dentro da raiz. Ó. Então eu tenho o primeiro 2, o segundo 2 e o 3. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Percebe que a raiz continua cúbica. Muita gente, quando vai fazer isso, esquece do índice da raiz aqui e deixa como raiz quadrada, certo? Então vai ficar assim, ó, 2 raiz cúbica de 12, certo? Como é que eu faço a volta? Como é que eu transformo 2 raiz cúbica de 12 em raiz cúbica de 96? Então, ó, mesma ideia. Você vai pegar o 2 e vai ter que jogar dentro de uma raiz cúbica. Como você vai jogar ele dentro de uma raiz cúbica, você tem que elevar ele ao cubo. Então vai ficar assim, ó. A raiz continua com o índice 3, ó. O 12 já estava lá dentro. E o 2 que entrou, agora ele entra elevado ao cubo. Certo? E aí você faz o 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. E agora você faz 12 vezes 8, que vai dar 96. E aí a gente chega na resposta, a raiz cúbica de 96. Certo? Então, essa é a ideia para você simplificar o radical. E se você tiver um radical já que tem é um produto de um número por um radical, você transformar ele em um radical único. Certinho? A aula está encerrada. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Agora é primordial que você deixe aquele like caso você tenha gostado, que você compartilhe esse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, porque isso ajuda e muito aí o crescimento do canal, beleza? Então fui, até a próxima aula aí. Tchau, tchau!